Agradecimentos aos doadores do último vídeo. Top contribuidor: Rodrigo de Paula Correa, Raul Nicioli, Larissa Mordachini, Arthur Kaique, Ana Clara, Miqueias de Castro, Ellen Caroline, Otávio Miguel, Renan Mateus, Kevin Gabriel, Tiago Oliveira, Ismael Neves, Gabriel Guizzi e Rossiron Nunes. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. A história a seguir é 100% ficcional e contém representações intensas que retratam xenofobia, abuso de autoridade e corrupção policial. A narrativa envolve injustiça, coação e desespero psicológico. Este conteúdo não é recomendado para pessoas sensíveis. Sugerimos que, se esse for o caso, não continue assistindo. A linguagem é uma ferramenta perigosa. As pessoas acham que traduzir é apenas trocar palavras, como trocar moedas de câmbio. Você pega um hello e devolve um olá, pega um arigatô e devolve um obrigado. Mas quem trabalha com isso sabe que a tradução é, na verdade, uma interpretação da realidade. Você decide o tom, a intenção, a nuance. Você é o filtro por onde a verdade passa antes de chegar ao outro lado. E às vezes esse filtro tem alguns problemas. Meu nome é Ismael, tenho 34 anos, sou filho de mãe brasileira e pai japonês. Cresci na Liberdade, em São Paulo, falando os dois idiomas. Sempre fui o orgulho da família, o garoto que lia mangás na língua original, que ajudava os avós no mercado, que se formou em letras e virou tradutor credenciado. Eu achava que minha profissão era nobre, pensava que tinha uma grande relevância para o mundo, mas essa minha ideia acabou na noite da terça-feira passada. O telefone tocou às 11h45 da noite, número restrito. Eu estava acordado, corrigindo a legenda de um documentário chato sobre sustentabilidade. Alô? Atendi com a voz rouca. Ismael C? Uma voz grossa disse do outro lado. Sim, quem fala? Aqui é o escrivão Soares, da 4ª Delegacia Seccional. Temos uma situação de flagrante aqui. Um japonês detido. O consulado indicou seu nome na lista de emergência. Você tem disponibilidade imediata? O consulado. A palavra mágica. Trabalhar para o consulado ou para a Polícia Federal pagava bem. Pagava a tabela cheia, mais adicional noturno, mais deslocamento. Era o tipo de bico oficial que salvava o mês. Tenho sim. Posso estar aí em meia hora? Do que se trata? Homicídio qualificado, o escrivão disse. O japonês não fala uma palavra de português. O delegado Pontes quer interrogar agora para fechar o inquérito antes que a imprensa chegue de manhã. Vem rápido. Desliguei. Homicídio. Minhas mãos tremeram um pouco enquanto eu procurava as chaves do carro. Eu já tinha feito traduções em delegacias antes, mas geralmente eram coisas leves. Furto de passaporte, briga de bar, turistas bêbados perdidos. Homicídio era pesado. Vesti uma camisa social amassada, joguei uma jaqueta por cima e saí para a chuva fina que cobria São Paulo. A 4ª Seccional é um prédio cinza, encardido, com aquela iluminação fluorescente que faz todo mundo parecer doente. Passei pela recepção. Havia uma mulher chorando num banco de madeira, segurando um boletim de ocorrência. Ismael! Um homem calvo, baixo, acenou de trás do balcão. Sou Soares. Assina aqui a entrada. Assinei. Onde está o preso? Perguntei. Na sala de interrogatório 2. O delegado Pontes já está lá. Ele tá impaciente. O japonês grita sem parar faz 1 hora. Ninguém entende nada. Caminhamos pelo corredor estreito. As paredes tinham infiltrações antigas que formavam mapas de países que não existem. Soares
Parou na frente de uma porta de metal pesado. Boa sorte. O Pontes não tá num dia bom. A vítima era... Bem, você vai ver as fotos. Foi feio. Ele abriu a porta. A sala era pequena. Uma mesa de metal parafusada no chão, um espelho falso grande numa das paredes, uma câmera no canto superior com a luz vermelha de gravando piscando. Sentado de um lado da mesa estava o delegado Pontes. Ele era um homem grande, com a camisa desabotoada no colarinho, a gravata frouxa. Ele comia um sanduíche de mortadela com uma mão e segurava uma pasta de inquérito com a outra. Do outro lado, algemado à mesa, estava o suspeito. Kenji Sato. Li o nome no passaporte jogado sobre a mesa. Ele era jovem, talvez uns 25 anos, vestia roupas caras, mas estavam rasgadas. Havia um corte no supercílio dele, o sangue seco formando uma crosta escura, seu rosto inchado. Ele tremia, não de frio, mas daquele tremor incontrolável de adrenalina e pânico. Ele olhava para o chão, murmurando em japonês, rápido demais, baixo demais. "Chegou a cavalaria", Pontes disse, limpando farelos de pão na camisa. "Senta aí, Ismael." Sentei na cadeira vazia no meio dos dois, o triângulo da comunicação. "Qual é a situação, delegado?" Perguntei, tirando o meu bloco de notas. "Simples. Esse turista aí, o Sr. Sato, conheceu uma garota numa boate da Augusta. Foram para o hotel, as coisas saíram do controle, ele a estrangulou e tentou esconder o corpo na banheira. A camareira entrou, viu, chamou a gente. Pegamos ele no saguão, tentando fugir." Olhei para Kenji. Ele levantou os olhos quando me viu. Um rosto oriental, familiar para ele. A esperança acendeu nos olhos dele como um farol. "Nihonji desu ka? Tasukete?" O que significa? "Você é japonês? Me ajude!" Ele gritou, esticando as mãos algemadas. "Watashi wa Tsuyaku desu." "Eu sou o intérprete", falei. Pontes bateu a mão na mesa. "Sem papo furado. Vamos direto ao ponto. Eu tenho o laudo da perícia, tenho a arma do crime." Ele apontou para as mãos de Kenji. "E tenho testemunhas. Eu só preciso da confissão para o promotor não encher meu saco com pedido de habeas corpus amanhã." Pontes abriu uma gaveta e tirou uma folha de papel impressa. Ele deslizou o papel para mim. "Isso aqui é o que ele vai dizer." Olhei para o papel. Era um texto em português, em primeira pessoa. Dizia: "Eu, Kenji Sato, admito que matei a vítima Jéssica Lima por motivo fútil. Estávamos discutindo sobre o pagamento do programa, eu perdi a cabeça, a agredi e a asfixiei. Estou arrependido e ciente dos meus direitos." Franzi a testa. "Delegado, isso é a confissão?" "É." "Mas eu preciso perguntar para ele primeiro. Eu tenho que traduzir as perguntas do senhor e as respostas dele." Ponte sorriu. Não foi um sorriso amigável. Ele se inclinou para a frente. O cheiro de mortadela invadiu meu espaço pessoal. "Ismael, você é novo aqui?" "Não, senhor. Trabalho há 5 anos como..." "Então você sabe como funciona. São 2 da manhã, tá chovendo. Eu tô cansado. O escrivão tá cansado. O japonês aí, ele vai ser preso de qualquer jeito. As provas são irrefutáveis." Pontes apontou um dedo grosso para o peito de Kenji. "Se a gente fizer do jeito difícil, ele vai negar, vai pedir advogado, o consulado vai mandar um engomadinho amanhã, vai virar incidente diplomático. A imprensa vai cair matando." Ele apontou para o papel na minha mão. "Se a gente fizer do jeito fácil, ele confessa. O inquérito fecha redondinho. Ele vai para uma cela especial, aguarda o julgamento, é extraditado daqui uns anos e cumpre a pena no Japão com ar-condicionado e sushi. É melhor para todo mundo." "Mas, delegado, eu não posso traduzir o que ele não disse. Isso é perjúrio. É falsidade ideológica." Pontes suspirou, como se estivesse decepcionado com a minha burrice.
Ele abriu o paletó. Viu o cabo da pistola no coldre. Viu o distintivo dourado. Mas o que me assustou não foi a arma. Foi o olhar dele. O olhar de quem já fez isso 1000 vezes e nunca perdeu o sono. Ismael, quanto o consulado te paga? 500 reais? 700, senhor. Eu pago o dobro, em dinheiro, agora. Sai do meu bolso. Não é pelo dinheiro, delegado, é que... Escuta aqui. A voz dele baixou, virou um rosnado. Esse cara matou uma menina de 19 anos. Eu vi o corpo. O pescoço dela parecia um graveto quebrado. Você quer defender esse monstro? Você quer que ele saia impune por erro técnico? Não, mas... Então faz o seu trabalho. O seu trabalho é facilitar a comunicação. Eu estou te dizendo qual é a comunicação que vai salvar a gente de dor de cabeça. Ele olhou para a câmera no canto. A câmera grava a imagem, mas o áudio é ruim. Quem vai transcrever a fita depois é o Soares. E o Soares escreve o que eu mando. O único problema é que eu preciso da voz dele concordando e da sua voz traduzindo a concordância, entendeu? Eu olhei para Kenji. Ele estava olhando para mim, confuso. Ele não sabia que a vida dele estava sendo negociada numa folha de papel A4. Fiquei encurralado. Se eu recusasse, o que aconteceria? Pontes me mandaria embora, chamaria outro intérprete, um menos ético, ou pior, ele poderia me implicar obstrução de justiça, poderia dizer que eu tentei ajudar o suspeito. No lugar daqueles, a palavra do delegado é a lei de Deus, e eu precisava continuar sendo chamado pelo consulado. Se Pontes fizesse uma reclamação formal sobre minha conduta, minha carreira acabava. A covardia é complicada. Ela começa no estômago e sobe para a garganta. Tudo bem, eu sussurrei. O que o senhor quer que eu faça? Pergunta para ele o nome, depois pergunta se ele matou ela. Quando ele responder qualquer coisa, você traduz o que está no papel. Pontes ajeitou a gravata, fez um sinal para o espelho falso. Gravando, ele disse. Início do interrogatório de Kenji Sato. Presente o intérprete e juramentado Ismael C. Senhor intérprete, por favor, qualifique o suspeito. Olhei para Kenji. O namae wa nan desu ka? Qual o seu nome? Perguntei. Sato Kenji desu. Watashi wa wate nai. Shinji te kudasai. Sou Kenji Sato, eu não fiz isso, acredite em mim, ele disse. Olhei para Pontes, olhei para o papel. Ele disse que o nome é Kenji Sato, traduzi, e ele está muito nervoso. Pontes assentiu. Pergunte ao suspeito se ele esteve no Hotel Plaza na noite de hoje com a vítima Jéssica Lima. Virei para Kenji. Kyou no yoru Jéssica to rote runi imashita ka? Você estava no hotel com a Jéssica hoje à noite? Kenji começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto inchado. Imashita! Demo chigau na! Kanojo wa shindeita! Watashi ga heiya ni haita toki! Kanojo wa waka ni taorete ita! Keisatsu ga Utashi o naguta techu o kaketa watashi wa namimo shinai. Eu estava, mas é diferente. Ela já estava morta. Quando entrei no quarto, ela estava caída no chão. A polícia me bateu, me algemaram, eu não fiz nada. Ele disse. O desespero na voz dele era genuíno, cru. Ele estava descrevendo uma armação da polícia. A polícia chegou, coincidentemente, rápido demais, segundo ele. Meu estômago revirou. Pontes me olhou esperando. O que ele disse, Ismael? Engoli seco. O papel na minha frente parecia pesar 1 tonelada. Ele disse... Minha voz falhou. Ele disse que esteve no hotel, que encontrou a garota... Pontes franziu a testa. Ele confessou o crime?
Pergunte se ele a matou. Respirei fundo. Anata ga ka no jo koroshita no desu ka? Kenji arregalou os olhos. Iie, zetai ni chigau. Watashi wa kanko ki akuda. Naze watashi ga sonna koto o suru? Ore wa wana da keisatsu ga ju o watashi no nimotsu ni ireta na. Traduzindo, ele disse: Não, absolutamente não. Sou um turista, por que eu faria isso? Aquilo é uma armadilha, a polícia colocou a arma na minha bagagem. Ele estava gritando agora. Tasukete! Anata wa wakaru desho! Anata wa watashi no kotoba ga wakaru! Kararera wa oso o tsuiteiru! Me ajude, você entende, não é? Você entende minhas palavras, eles estão mentindo. Pontes bateu na mesa. Faz ele calar a boca, o que ele tá gritando? Ele confessou? Olhei para o delegado. O suor escorria pela testa dele. Olhei para o papel. Eu matei a vítima por motivo fútil. Se eu traduzisse a verdade, ele disse que é uma armação da polícia, o interrogatório acabava. Pontes ficaria furioso, eu sairia dali escoltado. E Kenji? Kenji provavelmente se mataria, entre aspas, na cela antes do amanhecer. Se eu traduzisse a mentira, Kenji seria preso, mas estaria vivo. O sistema japonês cuidaria dele depois. Talvez fosse a única chance dele. Racionalizei a minha covardia. Me convenci de que estava salvando a vida dele. Olhei para a câmera. Delegado, comecei, a voz trêmula. O suspeito Kenji Sato declara que... Parei. Kenji me olhava. Ele parou de gritar. Ele estava esperando. Declara que matou a vítima Jéssica Lima, que eles discutiram por causa do pagamento, que ele perdeu a cabeça. Pontes sorriu, relaxou os ombros. Ótimo! Pergunte se ele se arrepende. Eu nem perguntei em japonês. Eu sabia que Kenji ia gritar inocência de novo. Fingi que olhei para ele. Fiz uma pausa dramática e falei. Kenji-san, gomenasai. Kenji, me desculpe. Sussurrei em japonês, tão baixo que a câmera não pegaria. Kenji parou. Ele entendeu. O rosto dele mudou. O pânico desapareceu. O choro parou instantaneamente. Ele ficou imóvel, me encarando. Ele diz que está arrependido. Traduzi para o português. E que está ciente dos seus direitos. Perfeito! Encerrado! Soares pode desligar. O delegado se levantou, espreguiçando-se. Bom trabalho, Ismael. Viu? Não doeu nada. Ele foi até a porta. Vou pegar um café e já volto com o termo para vocês assinarem. Fica de olho nele aí, ele tá algemado, não oferece perigo. A porta bateu, a trinca girou. Fiquei sozinho na sala com Kenji. O silêncio era ensurdecedor. Eu tinha provavelmente acabado de condenar um inocente. Tinha vendido minha verdade por medo e R$700. Comecei a juntar minhas coisas, as mãos tremendo tanto que derrubei a caneta. Gomenasai. Repeti, olhando para a mesa. Eu não tive escolha. Eles iam te matar se você não confessasse. No Japão você vai ter um julgamento justo. Terminei dizendo. Você tem uma dicção excelente, Ismael. A frase dele veio em português. Português perfeito, sem sotaque, mas não com o tom de um agente federal ou de uma vítima. Congelei. Levantei a cabeça devagar. Kenji não estava mais chorando. A postura de garoto assustado evaporou. Ele estava sentado, ereto. O tremor de pânico tinha parado. O quê? Gaguejei. Você fala português? Melhor do que você fala japonês. Ele respondeu
inclinando a cabeça para o lado como um pássaro curioso. Quem é você? Perguntei, recuando a cadeira até bater na parede. Kendi, ou seja lá o que ele fosse, olhou para as próprias mãos algemadas na mesa de metal. Meu nome não importa. O que importa é que o delegado Pontes é um homem ganancioso. Ele vê um turista japonês e pensa em extorsão. Ele não vê as tatuagens cobertas pela camisa, nem os calos nas juntas dos dedos. Eu precisava entrar aqui, Ismael. A quarta seccional é uma fortaleza. Vidros blindados, detector de metais, revistas. Um homem armado não entra aqui. Ele riu baixinho. Mas uma vítima algemada, um turista chorão, ele entra direto no coração do prédio, sem revista, sem perguntas. Você tá dizendo que você quis ser preso? Sussurrei. Eu sou um limpador, Ismael. O Pontes e a equipe dele interceptaram uma carga do meu chefe semana passada. Cocaína pura. Mas a verdade é que eles não apreenderam, só roubaram mesmo. E meu chefe não aceita concorrência. Ele levantou os pulsos algemados. Obrigado pela confissão. Se você tivesse trazido a verdade, eles teriam me soldado ou me expulsado. Mas com a confissão, agora eu sou oficialmente um preso. Agora eles vão me levar para a carceragem, lá nos fundos, onde os policiais guardam a mercadoria roubada, onde eles relaxam, onde eles estão desarmados. E eu vou gritar, falei, minha voz falhando. Eu vou chamar o delegado. Kendi suspirou. Não vai dar tempo. Ele olhou para a própria mão esquerda. Sabe, a anatomia humana é fascinante. O polegar é apenas um osso preso por ligamentos. Se você tiver força de vontade... Ele agarrou o próprio polegar esquerdo com a mão direita. Houve um estalo úmido. Crac! Ele não piscou. Seu rosto permaneceu impassível enquanto ele torcia o próprio dedo para trás, até encostar no pulso, quebrando a articulação completamente. O osso rasgou a pele. Sangue preto começou a pingar na mesa de metal. Com um movimento rápido e molhado, ele puxou a mão esquerda através da algema. A pele rasgou. O polegar ficou pendurado, mas a mão passou. Ele estava solto. Kendi se levantou. Ele tinha quase 1,90 m, muito maior do que parecia quando estava encolhido. Ele caminhou até a porta, encostou o ouvido no metal. Eles estão vindo. Ele sussurrou, se virando para mim. Eu estava paralisado na cadeira, olhando para o dedo dele pendurado. Ele caminhou até mim, colocou a mão boa no meu ombro. Você mentiu para me prender, Ismael. Isso foi muito feio. Kendi se inclinou, os lábios roçando na minha orelha. Mas você tem uma voz bonita. Seria um desperdício cortar sua garganta agora. E é óbvio que eu não farei isso. Eu preciso de alguém para contar a história. Ele foi até o interruptor de luz. Fica quieto. Se você fizer barulho, eu volto para terminar o serviço em você. Ele apagou a luz. A sala mergulhou na escuridão total. A única luz vinha da fresta embaixo da porta. Eu ouvi a respiração dele no escuro. Lenta, controlada. Ouvi passos no corredor. Risadas. A chave virou na fechadura. A porta se abriu. A silhueta do delegado Pontes apareceu na luz do corredor segurando 2 copos de café. Pronto, Ismael. O café estava quente e... Do escuro, uma mão saiu. Não foi uma luta, foi um abate. Kendi puxou o delegado para dentro da sala escura com uma força desumana. Ouvi o som dos copos caindo no chão, o som de café derramando. Pontes tentou gritar, mas o som foi gorgolejante, sangue nos pulmões. A porta se fechou com um chute. Estávamos no escuro de novo. Mas agora, eu não estava sozinho com Kendi. Estava com Kendi e o delegado Pontes morrendo no chão a 2 metros de mim. Ouvi o corpo pesado do delegado debatendo-se,
as portas raspando no piso enquanto ele tentava segurar a garganta aberta. Shhh! Kendi sussurrou no escuro. Dorme, seu porco. Então, silêncio. O cheiro de sangue quente e fezes inundou a sala pequena. Eu prendi a respiração, tapando a boca com as duas mãos, chorando em silêncio absoluto. Ouvi Kendi revistando o corpo. O som do coldre sendo aberto. A maçaneta girou. A porta se abriu. A luz do corredor invadiu a sala, iluminando o corpo do delegado Pontes degolado no chão, uma poça vermelha se espalhando até meus sapatos. Kendi estava na porta, segurando a arma do delegado, o polegar quebrado pendurado, pingando sangue. Ele não olhou para trás, só saiu para o corredor. Segundos depois, começou. Ouvi gritos de outros policiais, portas sendo chutadas, o som abafado de corpos caindo. Ele estava limpando a delegacia, sala por sala. Estou debaixo da mesa do interrogatório agora. O silêncio voltou, mas é um silêncio pior do que os tiros. Estou travado. Não ouço sirenes, não ouço ninguém. Só ouço o pingo constante do sangue do delegado caindo da mesa. A porta está aberta. O corredor está escuro. Eu deveria correr. Ele não me matou, mas ele fez pior. Me deixou como o único sobrevivente numa delegacia cheia de policiais mortos, com minhas impressões digitais no termo de confissão e o dinheiro do suborno no meu bolso. Agora, já consigo ouvir as sirenes ao longe. Até a próxima. Obrigado.